Nesse vídeo, nós vamos detonar os mitos que existem a respeito do fenômeno da detonação, que ocorre tanto em motores Otto como em motores diesel. A detonação é um fenômeno anormal e indesejável que ocorre na combustão tanto no ciclo Otto como no ciclo diesel. Apesar da similaridade do seu principal sintoma, a popular batida de pino, as causas e as consequências da detonação no motor Otto e no motor diesel são bastante distintas. Vamos começar pelo ciclo Otto. A principal teoria que explica a detonação no ciclo Otto diz que ela ocorre porque uma porção da mistura já admitida e comprimida pelo pistão, que ainda não foi varrida pela frente de chama normal provocada pela centelha de ignição, não suporta a pressão e temperatura ambiente e entra em autoignição em diversos pontos de forma muito rápida e violenta. Mas por que exatamente isso ocorre? Para conseguirmos entender como isso acontece, nós precisamos, em primeiro lugar, dominar o fenômeno da combustão no ciclo Otto, como ele inicia e como ele se desenvolve de forma normal. A combustão da mistura no ciclo Otto não é um fenômeno instantâneo. Ela está ligada diretamente a um fenômeno chamado retardo de ignição. Bom, mas o que vem a ser isso? É o tempo necessário para que a mistura se vaporize completamente, ou seja, se transforme de microgotas em vapor, se homogeneize, sofra uma mudança química que transforma o combustível em radicais livres, para que depois se transforme num processo autônomo. Tudo isso leva um tempo. É um tempo muito pequeno? Sim, mas é esse tempo que influencia diretamente a ocorrência da detonação. Pois bem, após passar pela fase do retardo, a frente de chama formada avança sobre a mistura não queimada. Essa mistura vai sendo comprimida e aquecida à medida que essa frente de chama vai avançando a uma determinada velocidade. Se por acaso houverem condições termodinâmicas favoráveis, essa mistura, que ainda não foi atingida pela frente de chama, vai começar a queimar, mas queimar de forma muito rápida, violenta e em vários pontos. A consequência é que vão ser geradas múltiplas ondas de choque que vão começar a se bater entre si e com as paredes da câmara de combustão, provocando o quê? Uma vibração e uma ressonância. Essa vibração, o nosso ouvido humano ouve como uma batida de pino, similar a um ruído metálico. Mas é só isso, professor? Não tem outras consequências? É um simples ruído? Não, não é bem assim. A detonação, ela provoca o rompimento da chamada camada limite térmica, que envolve as peças metálicas e que protege contra as repentinas elevações bruscas de temperatura, que ocorrem justamente quando existe a combustão. Essa camada, ela é uma camada estática de gás que fica permeando as superfícies metálicas, protegendo a peça contra essas variações de temperatura, ou seja, ela absorve parte do calor gerado. Sem essa camada, o material do motor absorveria todo o calor e entraria em colapso rapidamente. Professor, fala um pouquinho mais a respeito dessa camada térmica limite. Falo sim, ela é uma película de gases estáticos, bastante fina, que permeia as superfícies metálicas. A sua importância se dá, sobretudo, na cabeça do pistão. E por quê? As temperaturas numa câmara de combustão podem atingir, momentaneamente, mais de 900 graus.
e a temperatura de fusão do alumínio é pouco mais de 600 graus. Ou seja, se o pistão absorver toda essa quantidade de calor, fatalmente ele irá derreter. Quem segura boa parte desse calor é justamente essa camada limite, que é subdividida em 3 subcamadas. Lá na nota técnica publicada no nosso site, você tem a descrição dessas subcamadas com maior riqueza de detalhes. Mas, professor, por que a detonação destrói a camada limite térmica? Muito simples. O segredo da camada limite térmica é justamente aquela película de gás estático que fica nas vizinhanças da parede metálica. As microexplosões, se é assim que nós podemos chamar, provocadas pela detonação, provocam o quê? Turbulência na câmara de combustão. Mas, professor, turbulência é bom? Sim, até um certo ponto. Excessiva, ela destrói a camada limite térmica, deixando a superfície metálica vulnerável aos elevados gradientes de temperatura que ocorrem durante a combustão, consequentemente, deixando-a susceptível aos ataques térmicos. Professor, a destruição da camada limite térmica, que por si só já é uma consequência horrível, é a única? Não, infelizmente não. Nós temos mais duas. Primeiro, a ocorrência de cavitação nas regiões de esmagamento da câmara de combustão, onde geralmente ocorre o squish. Mas, professor, o que é o squish? O squish é um retorno rápido e turbulento da mistura que atinge essa região de esmagamento ao centro da câmara de combustão. Que região é essa? Como exemplo, nós podemos citar a região de contato entre os anéis e o cilindro. E qual a outra consequência, professor? A outra consequência é a geração de pontos quentes na câmara de combustão que vão facilitar a ocorrência de pré-ignição. E muito cuidado, pré-ignição é uma coisa, detonação é outra. Pré-ignição é o início da combustão antes da centelha da vela. Então, durante o tempo da compressão, se eu tenho pontos quentes na câmara de combustão, provocados pela detonação, antes que ocorra a centelha da vela, eu já tenho o início da combustão gerado por essas outras fontes de calor, que mesmo obedecendo à regra do retardo, vão entrar em conflito com a frente de chama principal, gerando o quê? Uma contrapressão no cilindro. E a detonação é um dos agentes que provoca esses pontos quentes. Um outro fator muito relevante que provoca esses pontos quentes que geram a pré-ignição é a carbonização. Professor, e quais são os fatores que facilitam a ocorrência da detonação no motor Otto? Bom, são vários. Vamos aqui listar os principais. Primeiro, octanagem do combustível. O combustível precisa apresentar uma certa resistência à pressão para não entrar em autoignição antes da centelha da vela. Combustíveis que apresentam uma baixa resistência são susceptíveis a gerar aquelas condições termodinâmicas necessárias para o início da combustão. Segundo, taxa de compressão. Taxas de compressão muito elevadas, apesar de aumentarem o rendimento térmico do motor, podem gerar pressões e temperaturas suficientes para fazer com que o combustível entre em autoignição mais facilmente. Logo, precisam ser muito bem calculadas na hora de se projetar um motor. Terceiro, avanço da ignição. Uma centelha excessivamente adiantada desloca os picos de pressão para próximo do PMS, submetendo
a mistura ainda não queimada pela frente de chama, há situações críticas que podem facilitar a ocorrência da detonação. E quarto, desenho da câmara de combustão. Dependendo do desenho da câmara de combustão, as regiões de squish, ou seja, as regiões de esmagamento, podem facilitar a ocorrência da autoignição da mistura. Professor, e como é que se evita a detonação no motor? As modernas centrais de gerenciamento eletrônico do motor são dotadas de sensores, os chamados knock sensors, que conseguem detectar, muito antes do nosso ouvido, as ressonâncias que estão ocorrendo na câmara de combustão. À medida que esses sinais vão chegando para a central eletrônica, ela vai atrasando a centelha um pouquinho de cada vez, até que o sinal de detonação desapareça. Uma outra forma de se evitar a detonação é através do incremento do nível de turbulência dentro da câmara de combustão. No entanto, é preciso tomar cuidado. Excesso de turbulência prejudica a camada limite térmica. Terceiro, arrefecimento do ar ou da mistura. O arrefecimento da mistura, sobretudo em motores superalimentados, reduz a temperatura da admissão, aumentando a estabilidade química da mistura e, com isso, dificulta-se a ocorrência da detonação. Vamos falar agora a respeito da detonação no ciclo diesel. Mas, professor, ocorre detonação no ciclo diesel? Ocorre sim. Apesar do que muita gente fala, a detonação no ciclo diesel ocorre e ela também é prejudicial, só que funciona de um jeito um pouquinho diferente do que ocorre lá no ciclo alto. E como se trata de um assunto técnico bastante complexo, porém pouco divulgado, nós tomamos o cuidado de consultar 15 referências renomadas para construir a nota técnica que trata desse assunto lá no nosso website. Mas antes de falar da detonação propriamente dita, vamos falar um pouquinho de como ocorre a combustão dentro do ciclo diesel. No ciclo diesel real, a combustão ocorre em 4 fases. Na nossa nota técnica, nós explicamos com detalhes como ocorrem todas essas fases. Primeiro, retardo de ignição, que é similar àquele que ocorre lá no ciclo Otto e se subdivide em 2 fases, o retardo físico e o retardo químico. Segundo, combustão pré-misturada. Durante a fase do retardo, o combustível continua sendo injetado e vai se acumulando na câmara de combustão. Quando as condições termodinâmicas permitem, esse combustível entra em autoignição, o que eleva rapidamente a pressão e a temperatura dentro da câmara de combustão. No entanto, se esse aumento de pressão e temperatura for muito abrupto, vai haver ocorrência de detonação. Terceiro, combustão difusiva. O restante do combustível que vai sendo injetado vai queimando dentro da câmara de combustão à medida que encontra oxigênio disponível. Quarto, pós-combustão, oxidação final do restante do combustível que não foi queimado nas fases anteriores. Mas, professor, então quando e como ocorre a detonação no ciclo diesel? A detonação no ciclo diesel está diretamente ligada à fase do retardo. Durante a fase de retardo, o combustível ainda não entrou em ignição, mas ele continua sendo injetado e vai se misturando com o ar que tem lá dentro. Eu tenho, então, durante um certo tempo, a câmara cheia de combustível que ainda não pegou fogo. Se esse atraso for excessivo, muito mais combustível do que deveria vai ser injetado dentro da câmara de combustão. Consequência, quando as condições termodinâmicas permitirem, temperatura e pressão, essa mistura excessiva vai queimar
toda de uma vez de forma abrupta. Como consequência, tem-se a formação de uma onda de choque supersônica que, quando colide com as paredes do cilindro e a cabeça do pistão, provoca ressonância e vibrações de alta frequência. Essas vibrações de alta frequência e essa ressonância acabam por destruir a camada limite térmica. E as consequências nós já sabemos. Professor, e o que provoca a detonação no motor diesel? Primeiro, número de cetano. Um combustível que tem baixo número de cetano provoca um aumento no atraso da ignição. Consequentemente, mais combustível vai se acumulando dentro da câmara de combustão, o que facilita a ocorrência da detonação. Segundo, temperatura de compressão. Quanto menor a temperatura de compressão, maior é o atraso da ignição. Consequentemente, maior a probabilidade de ocorrência de detonação. Terceiro, pressão de injeção. Quanto mais elevada é a pressão de injeção, melhor é a atomização do combustível. Logo, menor o tempo de retardo. Consequentemente, menor a probabilidade de ocorrência de detonação. Contudo, se essa pressão de injeção for excessiva, vai aumentar a massa de combustível pré-misturado, o que aumenta a probabilidade de detonação. Ponto de injeção. Quanto mais adiantado, menor é a temperatura dentro da câmara de combustão, o que aumenta o atraso de ignição e favorece a ocorrência da detonação. Recirculação dos gases de escape. O uso da válvula EGR pode tanto facilitar como inibir a ocorrência da detonação. Como que facilita? A recirculação dos gases de escape diminui a temperatura da câmara de combustão, o que aumenta o tempo de retardo. Consequentemente, aumenta-se a probabilidade da ocorrência da detonação. No entanto, como nós temos uma menor disponibilidade de oxigênio dentro da câmara, tem-se uma combustão mais uniforme, mais suave, o que inibe a detonação. Mas, professor, quais são as consequências da ocorrência da detonação no motor diesel? Em primeiro lugar, nós temos a fadiga e a falência dos materiais da cabeça dos pistões. Como a detonação destrói a camada limite térmica, aquele isolante que protege os materiais da absorção de todo o calor gerado durante a combustão, o material dos pistões começa a receber todo este impacto térmico. Consequentemente, destruição rápida desse material. Nesse ponto, é muito importante a gente citar que a espessura da camada limite térmica no ciclo diesel está diretamente ligada a 3 fatores: pressão dos cilindros, presença de depósitos de carbono na câmara de combustão e a geometria da cuba da cabeça do pistão. Mais detalhes você vai encontrar lá na nota técnica, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Além dos problemas causados pelo rompimento da camada limite térmica, nós temos também danos aos anéis de segmento e sobrecarga nas bronzinas e no virabrequim. Já as principais consequências de cunho térmico são fusões localizadas na cabeça do pistão e superaquecimento das válvulas. Professor, e como é que se elimina, ou pelo menos se inibe, a ocorrência de detonação no ciclo diesel, já que ele é tão prejudicial? Bem, atualmente existem 3 soluções muito aplicadas pelos fabricantes de motores. Primeiro, o uso da injeção piloto. O que é isso? Introduz-se na câmara de combustão, um pouquinho antes da injeção principal, uma pequena quantidade de combustível. Quando esse combustível inflama, ele aquece e aumenta a pressão da câmara de combustão, eliminando praticamente o fenômeno do retardo e, com isso, o fenômeno da detonação.
Utilização de sensores de detonação. Nos modernos sistemas de alimentação diesel, a utilização dos sensores de detonação permite o controle do avanço da injeção, o que inibe a ocorrência do retardo e da detonação. Aumento da pressão de injeção, que aumenta a atomização do combustível, reduzindo o retardo, o que inibe também o fenômeno da detonação. Mais detalhes você vai encontrar na nota técnica publicado no nosso website, cujo link de acesso está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Autoacadêmico. Dessa forma, você ajuda a divulgação de informação séria dentro do nosso setor. Até a próxima!